Oh, glória a Deus, estamos de volta para mais um programa, para mais um momento de inspiração, para mais uma reunião executiva com Jesus. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu sei que a partir de agora, milhares de pessoas que estarão assistindo esse programa através de um canal de televisão, ou que estarão assistindo esse programa através de uma fita de vídeo em suas casas, nos hospitais, em outros locais, essas pessoas serão abençoadas. Eu gostaria que você se preparasse, porque quando nós temos uma reunião como esta, uma reunião executiva com Jesus, quando nós vamos meditar na palavra de Deus, e o Espírito Santo vai abrir essa palavra ao nosso coração, o Espírito Santo vai trazer ao nosso espírito o entendimento daquilo que a palavra é para nós. Essa palavra particular, este assunto que vai nos dar uma lição muito grande. Eu tenho certeza que pessoas espalhadas pelo mundo todo, ao ouvir essa explicação, vão receber essa explicação no coração, a fé vai surgir, e a vida dessas pessoas serão diferentes. As vidas serão diferentes. A sua vida também poderá ser bem diferente do que tem sido. Eu acredito, e nisto eu creio piamente, que o Senhor Deus ouve e responde orações. Eu acredito que o Senhor Deus já deu para nós tudo aquilo que nós estamos precisando. Eu acredito que Deus quer que você descubra o que lhe pertence. E descobrindo que você passe a viver melhor. Tanto acredito que eu tenho dedicado a minha vida exatamente para falar de Jesus. O que me move a fazer a obra de Deus é unicamente essa certeza que eu tenho de que eu estou sendo útil na mão de Deus para fazer pessoas que estão tomadas pelo sofrimento, desenganadas até pelos os melhores peritos da medicina. Pessoas que estão a ponto de cometer uma loucura, que elas podem ter uma vida completamente diferente. Eu quero que você se prepare, porque isto vai ocorrer com você. Eu tenho pregado essa palavra de Deus desde cedo na minha vida. Eu aceitei Jesus aos 6 anos. Lógico que eu não me tornei pregador no ano seguinte, mas depois dos 20 anos de idade, quando eu me firmei na palavra de Deus, e quando eu comecei a anunciar Jesus Cristo, eu tenho visto toda espécie imaginável de milagre acontecer. Já vi pessoas completamente vencidas pelo pecado encontrarem uma nova vida. Já vi traficantes deixarem o tráfico para serem homens de bem. Já vi pessoas desenganadas, a quem os médicos não sabiam mais o que fazer, simplesmente ficarem curadas e não precisarem mais dos tratamentos. E os médicos boquiabertos confessarem: isto foi um milagre. Eu lembro-me de uma vez, eu estava entrando num cinema no Rio de Janeiro, isso foi lá pelo ano de 78, 79, havia ali dentro 2.000 pessoas pelo menos me esperando, e quando eu estava entrando, umas pessoas me seguraram pelo por favor, missionário, seguraram pelo meu braço e disseram: venha até o carro fazer uma oração. É uma parente nossa, ela não pode entrar aqui. Quando eu cheguei, o quadro que eu vi era o quadro mais triste que você podia ver. Uma moça entre os seus 18 e 19 anos, muito bonita, uma morena, deitada no banco de trás, com as duas pernas bem levantadas e bem distante uma da outra, estava toda enfaixada as pernas, um cheiro, me perdoe a palavra, de carniça dentro do carro que você não suportava. Naquela hora eu vi que às vezes a gente o profissional de saúde sofre, e a gente que é pastor tem que sofrer também, porque o cheiro estava insuportável. A família explicou que ela estava numa calçada, um automóvel subiu a calçada e imprensou ela contra a parede. Fizeram uma operação, 2, 3, o médico tirou um pedaço do osso que foi esmagado assim, e a perna apodreceu, estava podre, e agora teriam que amputar na altura da virilha. Quando eu vi aquela moça, soube do caso, caiu em mim uma compaixão. Eu sabia que eu podia fazer algo, e não poderia ficar muito tempo naquele carro, porque o cheiro estava insuportável.
eu levantei a minha voz aos céus e disse: Deus, eu preciso do teu poder. E orei, e mandei o mal embora, e abençoei ele e voltei para a reunião. Segunda-feira, levaram ela para o hospital, como estava marcado, para amputar a perna. Chegou lá, o médico mudou de ideia. Já tinha sinais claros de recuperação. 2, 3 dias depois não tinha mais nada. E a família voltou ao cinema e me contou. E depois de uns 10 anos na frente, eu encontrei-me em São Paulo com um parente da pessoa e disse: "Você está lembrado do caso tal?" E repetiu: "Ela está completamente bem." E o médico, quando tirou a chapa, ele disse: "É inacreditável." Porque ele havia tirado um pedaço do osso e ele disse o seguinte: se nós tivéssemos feito um enxerto, teria dado um calo aqui e um calo aqui. Ele explicou: quando quebra e depois se calcifica, dá um calo em volta. Mas na radiografia que ele tirou não havia calo nenhum. É como se ela nunca tivesse quebrado aquele osso. Então eu estou aqui agora como ministro de Deus. Estou aqui lhe trazendo a natureza do Senhor. E eu quero que você abra o coração, porque eu acredito que neste programa Deus pode fazer o milagre que você precisa, por mais difícil que seja esse milagre. Meu irmão, não aceite a derrota. Como eu disse, eu tenho dedicado a minha vida porque creio nesse ministério, porque creio que Deus ouve e responde orações, que Deus preparou tudo que nós precisamos e que Deus há de nos usar. E esta é a sua hora. Eu quero chamar a sua atenção pelo seguinte: nós vamos hoje estudar Marcos capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Eu vou fazer uma leitura rápida e depois nós vamos ponto por ponto estudando. É claro que a palavra de Deus, você nunca consegue entendê-la plenamente, porque ela tem uma dinâmica muito grande. Ela é Deus. Quanto mais você aprende, mais ela se revela a você. E vamos ter aqui agora a lição que Deus quer que nós tenhamos. Está escrito assim: e outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando-o se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Vamos entender a palavra de Deus? O que é que Deus está nos mostrando aqui? Aqui diz o seguinte: e outra vez entrou na sinagoga. Entenda bem, o Senhor Jesus, ele entrou na sinagoga outra vez. E isso quer dizer o seguinte: ele havia estado antes. Uma vez, duas vezes, 3 vezes, não sei quantas. Na verdade, a sinagoga era um local destinado ao culto de Deus. E toda vez que ali se reuniram pessoas para estudar a palavra de Deus, Jesus havia estado com eles. Só que eles não entendiam. O Senhor Jesus diz assim na Bíblia Sagrada: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali no meio deles eu estarei. Os judeus não entenderam que Jesus não era somente o filho de Maria. Jesus era o Deus eterno que havia feito a aliança com Abraão. Aquele fogo que passou entre as metades. Este era Jesus. Mas eles não entendiam isto. Jesus havia estado na sinagoga desde o dia da sua inauguração.
Ele havia dado alívio para muitas pessoas ali. Muitos daqueles pregadores receberam inspiração até sem notar. E transmitiram a palavra viva para os outros, porque Jesus havia estado ali. E pessoalmente, várias vezes ele chegou naquela sinagoga. Chegou para visitar o povo dele. Como hoje acontece em toda reunião que se faz do Evangelho, que se invoca o nome dele, que se está presente em nome dele, ali está Jesus. Só que muitas pessoas não percebem. Quando Deus nos visita, meu irmão, tem um significado muito grande. Lá no livro de Êxodo 32, versículo 34, está escrito o seguinte: vai, pois, agora, conduze este povo para onde tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Há uma outra tradução que diz: no dia da minha visitação, eu me vingarei deles. Quando Deus vem fazer uma visita numa reunião, Ele não vem só para olhar para a nossa cara e ficar feliz que estão na casa dele, não. Ele vem para executar o juízo, a vingança, para vingar aquilo que o diabo fez, para consertar, para transformar, para curar. Mas muita gente não entende. Aquela sinagoga ficava cheia todos os sábados e de novo Jesus estava ali e de novo ninguém ia receber a bênção nesse dia, a não ser um homem que talvez também já tivesse estado ali com Jesus muitas vezes, mas nesse dia seria diferente. Ele abriria o coração e Deus poderia abençoar a sua vida. Quantos de vocês têm me assistido na televisão, assistido as minhas fitas, ou outros pregadores, ido às igrejas, e têm sentido a visitação de Jesus? Jesus tem se dirigido a vocês, aberto o vosso entendimento, mas vocês não têm acreditado naquilo que Ele tem falado com vocês e têm perdido a bênção. O Senhor Jesus, uma certa vez, está lá em Lucas capítulo 19, 44, Ele chorou sobre Jerusalém, porque Jerusalém não conheceu o dia da sua visitação, começando no versículo 41. Lucas 19, 41 até o 44. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conhecestes o dia da tua visitação. Meu irmão, é um grave pecado uma pessoa, um grupo, uma comunidade não conhecer o tempo da visitação dela. Deus está fazendo um grande avivamento na igreja e os coitados estão lá no botequim bebendo cachaça, a juventude está lá nos clubes dançando, usando drogas, os políticos e os das outras religiões estão perseguindo os verdadeiros filhos de Deus. Eles não reconhecem o tempo da visitação. Jesus disse que a visitação precede a um tempo de perseguição. Jerusalém estava para ser perseguida. Os inimigos iriam sitiar Jerusalém, iam apertar Jerusalém, iam derribar os muros. Jesus disse aqui, olha, os teus inimigos cercarão de trincheira, te sitiarão, te estreitarão todas as bandas e te derribarão a ti e os teus filhos dentro de ti. Mas eles não reconheceram. A visitação de Deus, às vezes, ela vem depois da obra maligna, como uma segunda visitação. Mas geralmente ela vem antes que o inimigo consiga fazer e a pessoa não reconhece. Não, hoje eu estou cansado, eu não vou na igreja não, porque tem que fazer um negócio. É estúpida essa pessoa.
Nós temos que estar sempre na casa de Deus, em comunhão com Deus, ouvindo a palavra, para quando o mal nos cercar, nós já termos o poder de enfrentar o mal, de destruir as forças malignas e conseguir a libertação que é nossa. Jesus chorou sobre Jerusalém. O apóstolo Pedro falou, está de 1 de Pedro 2,12, sobre o tempo da visitação. A Bíblia é cheia de relatos que o Espírito de Deus tenta nos abrir o entendimento. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da vossa visitação, não pelas boas obras, no dia da vossa visitação, pelas boas obras que em vós observam. Então nós temos que ter um proceder de tal maneira, acima da palavra, para que na hora da nossa visitação, eles glorifiquem a Deus. Esse Deus é bom, esse Deus curou o cego, curou o irmão que era paralítico, curou o meu vizinho lá que estava numa miséria tremenda. Esse Deus é maravilhoso. Meu irmão, dia de visitação de Deus é dia de bênção. Hoje é o dia da sua visitação. Você já pode alegrar-se, saltar de contentamento, já pode se preparar para viver as boas e as grandes bênçãos que Deus tem preparado para você. Mas muita gente não vê isso. Aqui Marcos, capítulo 3, nós estamos lendo, baseando o nosso estudo, diz que de novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. Entenda o seguinte: esse homem era o retrato da humanidade. Ele tinha uma das mãos mirrada. O que significa a mão deste homem estar mirrada? Bom, vamos lá para o início da criação, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Aqui o Senhor Deus nos fala da seguinte maneira: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo animal que se move sobre a terra, que rasteja sobre a terra. Então Deus, no início, Ele quis criar o homem para ser a sua imagem e a sua semelhança. E aqui na terra, Ele deu ao homem poder para o homem dominar sobre as aves dos céus. Na parábola do semeador, Jesus disse que as aves dos céus são os demônios. Ele deu ao homem poder para dominar os peixes que estão no mar. Mar é onde tem muita água. Água é símbolo da palavra de Deus. Ou seja, o homem determinaria e os seres que atuam na palavra de Deus, no mundo de Deus, os anjos, fariam a obra. Deus deu ao homem poder para dominar os animais que rastejam sobre a terra. Você pode colocar os vírus, as bactérias, os bacilos, os micróbios, todas essas vidas nocivas, que são animais, são vidas, que se entrarem em contato conosco, nos farão um grande prejuízo. Então Deus queria que o homem fosse como ele, mas só que houve o pecado, e a mão do homem ficou mirrada, atrofiada. Deus deu ao homem duas mãos, ou seja, no mundo natural o homem agiria como nós agimos hoje, toda a humanidade age. Nós sabemos fazer as coisas necessárias do homem, mas o homem tinha uma outra mão, uma outra força, que era a força espiritual, que ele agiria na imagem e na semelhança de Deus. O homem pecou, a mão espiritual ficou atrofiada. Este homem na sinagoga, ele era o retrato da humanidade. Só tinha uma mão. É claro que com uma mão você consegue fazer tudo. Se você é destro, aprende a escrever com a esquerda, passa a ser canhoto. Se a mão mirrada é a canhota, você é canhoto, você aprende a ser destro e faz tudo com a mão direita. Assim é a humanidade. A ponto de algumas pessoas dizerem: eu não preciso de Deus. Existe estupro por esse mundo afora, né? Mas tem pessoas que falam dessa maneira. Só que Deus quer restaurar a mão do homem.
Ele chega lá na sinagoga e simplesmente está visitando, dando a sua palavra, e o pessoal está observando. Bom, pregar, tudo bem. Mas se ele se meter a fazer cura, vai ter conosco. Mas, meu irmão, a natureza de Deus é uma natureza boa. Ele só quer fazer o bem. É impossível uma pessoa se envolver com Deus e não receber boas coisas. Como é impossível uma pessoa se envolver com o mal e não receber más coisas? Alguém já disse que qualquer pessoa que vá à macumba, a um terreiro, a uma sessão espírita, não volta sozinha. Ela volta acompanhada. E nós sabemos o caráter daqueles espíritos. São malignos, são nocivos. Se você quer ficar livre de espíritos, nunca procure horóscopo, nunca procure quem joga búzio, quem usa o tarô, quem faz adivinhação, quem faz contato com espíritos, quem diz que contacta com mortos, porque essas coisas, se você procurar, elas vão trazer o mal para você. Não é impossível você visitar o diabo e não vir acompanhado. Como é impossível Deus visitar você e você não receber uma bênção. Este homem estava na casa de Deus. Ali estava o próprio Deus. Jesus era Deus. Só que ele não veio como Deus, né? Deixou toda a sua glória. Mas ele trazia a palavra de Deus e ali estava então Deus no meio daquele povo. E o homem estava presente. Os inimigos, está escrito aqui na palavra de Deus, que eles estavam observando se curaria no dia de sábado para o acusarem. Mas claro que ele tinha que curar. A Bíblia diz que ele veio salvar o que se havia perdido. O homem perdera a autoridade. Agora, ao invés dele dominar as aves dos céus, elas dominavam ele. Ao invés dos anjos obedecerem ao que ele falava, cumprirem nas suas determinações, não tinham mais contato. O homem estava separado de Deus. A sua mão estava mirrada. E este homem era o retrato de alguém que tinha a mão mirrada. Lá no livro de Romanos, da humanidade, melhor dizendo, lá no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 11, o Espírito Santo diz claramente que foi o pecado de Adão que fez a mão do homem ficar mirrada. Romanos, capítulo 5, versículo 11, versículo 12, pelo que como por um homem entrou o pecado do mundo e pelo pecado a morte é a natureza de Satanás, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então a mão mirrada passou para todo mundo. E todo mundo ficou impotente, ficou em pecado, ficou distanciado de Deus. Não tinha mais autoridade. Jesus está ali, dando a palavra. Quem sabe o ensinamento daquela manhã era exatamente isto. E aquele homem que tinha a mão mirrada, ele viu que ele podia ser curado. Como todos podiam receber a autoridade de volta. Esse homem creu. E Jesus então disse ao homem que tinha a mão mirrada. Falou para ele. Mas por que o senhor sabe que ele creu? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ele creu, veio a fé e Jesus chamou. O que ele falou para o homem? Levanta-te e vem para o meio. Entenda o seguinte. Essa palavra de Jesus aqui, levanta-te e vem para o meio, são dois princípios espirituais que nós precisamos praticar. Primeiro, a humanidade está assentada na cadeira da derrota. Cadeira do fracasso. Já não tem mais vontade de fazer nada. Tem pessoas que estão tão tomadas pelo fracasso que chegam a dizer: eu excluí Deus da minha vida. Essa história de Deus eu não acredito. Infelizmente, existem essas coisas. A humanidade está tomada pelo fracasso. Envolvida. E se continuar a pessoa assentada na cadeira da derrota,
ela não vai receber nada de Deus. Se você não se despertar e não começar a olhar para Deus com olhos de fé, olhos verdadeiros, você não receberá nada de Deus. Você está derrotado, vencido, fracassado. Esse cidadão aqui era um retrato da humanidade. Tinha a mão atrofiada, mirrada, e estava sentado. Não temos poder hoje. Somos uns fracassados. Um vírusinho da gripe nos coloca de cama, de febre. O da AIDS nos leva para o cemitério. O bacilo da tuberculose nos faz escarrar sangue, nos tira as forças. E nós não temos autoridade. E dizemos na nossa cadeira de derrota, mas todo mundo sofre. Isso acontece com todo mundo, eu não sou melhor do que ninguém. E vivemos uma vida infeliz. O Senhor Jesus diz para o homem: levanta-te. Você quer vencer? Você quer que Deus age em sua vida? Saia desta cadeira de fracasso que você se encontra. Se coloque em pé diante de Deus. Não se apoie, não se sente em nada. Diga: Deus, eu estou de pé sobre a tua palavra. Não importa a doutrina que lhe deram a vida toda. Se foi bonita, feia, esqueça. Fique só com a palavra de Deus. Quando uma pessoa se coloca em pé diante de Deus, ela caminhou uma grande parte do caminho para ser abençoada. O homem ficou de pé. E Jesus disse: vem para o meio. Minha senhora, meu senhor, tem que vir para o meio. Não pode ficar fora, não. Tem que se envolver com o povo de Deus, porque nesse envolvimento Deus vai transformando você. Você que é uma pessoa mesquinha de coração, você que é uma pessoa suja de mente, você que é uma pessoa fraca de pensamentos, você que é uma pessoa que é levada por qualquer vento, você vai sendo estabelecido, purificado, regenerado. A vida vai sendo transformada para você. De repente, você já tem uma posição diante de Deus que você não pensava ter antes. Mas se você vir para o meio. Não, missionário, muito obrigado. Eu aceitei Jesus como meu Salvador, estou salvo. Mas o senhor entende, a minha religião é outra, né? O senhor sabe, eu sou uma pessoa que eu não vou contrariar os meus pais. Eles morreram pensando, me pedindo para não abandonar a nossa religião. Religião não faz importância alguma. Faz. Nós temos que abrir os olhos. Temos que sair. Temos que abandonar. No livro de Deus está escrito que se nós quisermos verdadeiramente sermos abençoados, nós temos que sair do meio deles. Está escrito assim, ó, 2 Coríntios 6,17. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Se você não sair dessa idolatria que você se encontra, dessa mentirada que a vã filosofia do homem produziu, a loucura dos fanáticos concebeu, se você não sair, não se retirar, não vir para o meio da vontade de Deus, o Senhor Deus diz aqui que Ele não vai receber você.
ele não pode receber. Porque você garantir, eu não tenho nada com aquilo, eu aceitei Jesus, eu estou salvo, mas está lá adorando outras personagens, outras entidades. Nós temos que adorar só o Senhor Deus. Se prostrando diante de uma imagem, servindo a rituais que não são bíblicos. Meu irmão, você está acabando consigo mesmo. O Senhor Deus diz: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. Olha, qualquer coisa que não seja bíblica é imunda, é suja, espiritualmente falando. Pode ser uma coisa linda que o homem concebeu, aquelas lindas canções, aquela pompa, aquela aparência de santidade, e você diz: que beleza, que pureza de canção, esses cantos que esses santos homens entoam, que paz que dá ao coração, que nada. Se não é bíblico, é imundo. E aquilo que é imundo, se você tiver contato, Deus diz: eu não posso receber você. Vai continuar com a sua mão atrofiada. Jesus disse para o homem: eu vou lhe dar 2 requisitos. São 2 pré-requisitos que Deus estabeleceu para abençoar você. Primeiro, você tem que levantar-se, sair dessa cadeira de derrota. Levantou? Agora venha para o meio. Converta-se. Não abandone a sua congregação. É aqui que você nasceu, é aqui que você tem que continuar. Nasceu de novo. Não é nascer nesse mundo, alguém te levar. É aqui que você teve o entendimento, que Deus se revelou a você, que você aceitou Jesus, conheceu Jesus. Então largue tudo mais, não vale nada, é imundo. E venha para onde Deus está. O homem veio. Quando o homem veio, o Senhor Jesus então pôde fazer um discurso para aquelas pessoas. Jesus disse o seguinte, olhando para eles ao redor com indignação. Você já ficou indignado alguma vez na vida? Aborrecido com uma coisa, uma maldade? Já viu uma mãe estúpida pegar a criancinha de 2 anos pelo cabelo, jogado no chão? Eu não te falei! Aquilo chega a mexer com a gente por dentro, né? Mas que mulher estúpida. Dá um coque na cabeça de uma criança de 3, 4 anos, podendo até ofender a criança, matar uma criança. Você não fica indignado? Ver um adulto forte descarregar toda a sua força bruta numa criancinha? Esse peste não tem jeito? O peste é ele que não sabe criar criança. Tão fácil criar um filho, tão fácil ensinar. Mas ele não sabe e abusa da força física. Você fica indignado? Às vezes toma até a dor. Ei, para com isso! Jesus ficou indignado. Ficou sério. Franziu a cara, o rosto ali. Olhou para eles em redor com indignação. Condoendo-se com a dureza do coração deles. Duros, estúpidos eram. Não o reconheciam como Deus. Podiam reconhecer a Jesus como Deus ali, o Deus que fez aliança com Abraão, o Jeová do Velho Testamento. Não reconheciam. Aí o Senhor Jesus perguntou para eles o seguinte: escuta, expliquem-me bem. No dia de sábado, é lícito fazer bem ou fazer mal? Está em Marcos, capítulo 3, versículo 4. Eles não responderam. Fazer bem o que é? É curar o homem da mão ressequida. Fazer bem é você ir bater de porta em porta e dizer: assiste o programa do missionário Soares na televisão. Venha ao nosso culto nesse sábado, nesse domingo, na quarta-feira.
é você pregar a palavra de Deus. Quando você prega, não a sua religião, mas a palavra, você está levando o poder que pode curar a mão ressequida da humanidade. Você está fazendo bem. Agora, quando você não prega, nenhum dos seus vizinhos sabe a razão da sua fé. Ele sabe que você é crente, você pega a Bíblia e vai para a igreja, mas você nunca parou e conversou com eles. Não, porque o meu vizinho de frente, ele só gosta de pagode. Está sempre lá com bebedeira, aquela churrasqueira, aqueles amigos dele lá, falando palavrões. Eu não vou me dirigir àquela pessoa. E o vizinho que mora no apartamento em cima? Ah, esse tem um filho dele lá, que é negócio de rock, é um barulho, às vezes não deixa nem eu dormir de noite. E o que mora à sua esquerda? Bom, o que mora à minha esquerda, a mulher dele não é uma mulher fiel, eu não quero me envolver com ela. E por assim as desculpas vão. Você está fazendo mal. Você não tem que ligar se aquela mulher é infiel e se alguém lhe ver conversando com ela. Vai conversar sobre a palavra de Deus. Claro que tem que ter uma distância, né? Mesmo que ela fosse uma mulher fiel, também teria uma distância. Aquele que está gastando as suas energias na pinga, no chope, na cerveja e nos churrascos ali, ele está fazendo aquilo porque ele é uma pessoa vazia de Deus. Ele precisa ouvir a respeito desse Cristo tão lindo, tão maravilhoso. Aquele seu vizinho que muito mal você cumprimenta quando encontra com ele na garagem do edifício, ele pode estar pensando em dar um tiro na cabeça. E por aí afora vai. Agora, se você não for e não pregar a ele, você fez mal. No dia do juízo, nós vamos dar conta a Deus das nossas obras, das boas e das más. Porque nós gostamos de falar das boas. Não, eu sou missionário, eu prego na televisão, eu prego na igreja, levei não sei quantas mil pessoas a Cristo, tudo bem. E quantos eu deixei de levar? Quantos tiveram um péssimo testemunho de Cristo por causa da maneira como eu vivi? Será que todas as senhoras podem dizer missionário Soares é de Deus? Ou tem alguma que pensa diferente porque eu dei chance? Será que todos os meus amigos podem dizer esse homem é de Deus? Ou tem algum que pensa diferente porque eu dei chance? Jesus perguntou, é lícito fazer o bem ou fazer o mal? Porque quando você não faz o bem, você faz o mal. Tem que acordar, né? Você faz o mal, o que acontece? E ele foi mais longe. Salvar a vida ou matar? Não, não, senhor, o senhor estava enganado. Se eu não salvo uma vida, eu simplesmente não salvei a vida. Não, você matou. A palavra de Deus fala mais fundo. Jesus foi claro. É lícito salvar a vida ou matar? Vocês não estão salvando vidas, vocês estão matando. Meu irmão, quantas pessoas me assistem na televisão e que vão dar contas a Deus de vidas que mataram. Domingo, 2h todo mundo, os hospitais estão abertos à visitação pública. O cristão fica em casa assistindo show de televisão, programa de calor, programa disso, programa daquilo outro, vai fazer uma visita ao primo, vai descansar, não sei lá mais o que, está cansado. Enquanto no hospital tem gente lá morrendo, precisando dessa palavra que salva, mas o cristão não vai. O cristão não tem coragem de ir, bater no leito, boa tarde, com licença, está sozinho? Estou. Posso fazer visita? Pode. Como é que vai você? Tudo bem? Tudo bem. Olha, eu sou da igreja tal, evangélica, creio no poder de Deus. Você já ouviu falar que Jesus já levou as suas doenças? Não. Não lhe contaram ainda que essa doença que o doutor está tratando não era para estar em você? Não, ninguém falou isso comigo. Pois é.
A Bíblia Sagrada diz que Deus colocou em Jesus lá no Calvário. Você não sabe que morreu na cruz? Sei. Então, Ele levou. E Deus diz que você está curado. Você quer saber como é que toma posse da cura? Ah, quero. É só você aceitar o que Jesus fez em seu lugar e confessar, com a sua boca, crendo no seu coração. Você conta mais um pouco para ela, coisa simples assim. Você quer aceitar Jesus como Salvador seu? Quer dar sua vida para Ele? Eu vou orar, Ele vai perdoar os seus pecados, vai curar suas enfermidades e a vida de Deus vai entrar em você. Você quer? Quero. Aí você leva ele a Cristo, ora, ganhou uma vida para Jesus. Agora, quando você sair daqui, procure uma igreja mais próxima à casa. Se quiser ir na minha, vá, meu endereço é esse, e me dá o seu telefone, que está o meu telefone, seu endereço, meu endereço. Vamos nos manter em contato, hein? Eu quero ver o seu progresso. E posso voltar aqui outro dia? Pode, tal dia ou amanhã, se não é enfermaria, quarto para chegar lá, pode vir, você volta, leva aquela pessoa que você ganhou. Daquela pessoa ganha uma família, daquela família ganha uma coletividade toda. Mas o cristão não faz isso. Jesus perguntou: é lícito salvar a vida ou matar? Se você não faz, você pode ser acusado de estar matando vidas. É diferente, né? E o pessoal ficou insensível. Como muitos vão ficar insensíveis, ou já estão insensíveis, vão continuar insensíveis a partir de agora. Não, eu não vou domingos para aula, eu tenho vergonha. Mas se você estivesse lá apodrecendo e alguém fosse visitar, você gostaria, né? E se soubesse que alguém teve vergonha de ir lá, você diria: mas que pessoa otária! Que vergonha de quê? De vir me pregar Jesus? Devia ter vindo. Será que os outros não pensarão assim de você? Eles não falaram nada. Jesus então ficou chateado, olhou em redor com indignação. Quando entra a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. O homem tinha a mão ressequida, aleijada, atrofiada. Ele foi e estendeu. Meu irmão, esta é a maior mensagem que a humanidade precisa ouvir. Tem que estender a mão. Mas ele podia dizer: ele podia ter dito: eu não posso, Senhor, a minha mão está ressequida. Mas quando ele obedeceu a Jesus, diz a palavra de Deus que ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. Meu irmão, é o que Deus está falando para mim e para você no dia de hoje. Vamos estender a mão. A autoridade que foi nos tirada no paraíso, Cristo veio para devolvê-la. Sim, hoje nós, através de aceitar a Cristo como Salvador, nós podemos ter essa autoridade devolvida. Nós podemos hoje ter o poder sobre todos os demônios para os expulsar, sobre todos esses animais que nos traz a doença, o vírus, a bactéria, para não permitir que entre em nós, sobre todo o poder do inferno. A mão da humanidade não precisa ficar mais ressequida. A mão natural está boa. A espiritual pode ser restituída, sã, sadia, perfeita, como a outra. Esta, não propriamente esta, a outra que o homem perdeu lá no jardim do paraíso. Olha, Deus agora está envolvendo você. O Espírito de Deus agora está na sua vida. O poder de Deus agora toma conta de você. O que você fará? Vai abaixar a cabeça e vai dizer: não tem jeito? Ou vai se levantar e vai tomar posse daquilo que é seu? Levante-se, meu irmão. Levante-se, minha irmã. A luz já raiou para você. O mal não mais pode dominar o senhor e a senhora. Esta é a sua hora, este é o seu momento. Eu vou orar agora, aqui está a minha mão. Venha, coloca a sua mão juntamente com a minha. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Oh, o poder de Deus já está aqui, em nome de Jesus Cristo. Oremos agora. Pai, Pai querido, Pai eterno, Pai poderoso.
Oh Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor agora se revelou a esta pessoa. E Deus, tem gente dizendo: é verdade, hoje Deus falou comigo. Tem gente que está em pé agora, Pai, em pé espiritualmente, já se levantou da cadeira do fracasso, da cadeira da derrota, e está diante do Senhor agora. Está dizendo: eu vou sair do meio deles, eu vou me afastar da velha religião, do engano, da mentira, e vou chegar bem perto de Deus. Aleluia. Pai, ouça o que esta pessoa está dizendo, está orando. Meu Deus, agora é a hora dessa pessoa levantar-se e assumir o seu lugar, porque a mão lhe está sendo restituída. Ele está estendendo a mão atrofiada e o Espírito Santo está restituindo. Oh, eu te adoro, Pai. Espírito Santo, eu sei que hoje é dia de milagres. Eu sei que agora o poder de Deus vai levantar pessoas e o mal vai perder a batalha. Como ministro de Deus, eu digo agora a você, diabo, a você que entrou neste homem, nesta mulher: escuta-me. Diabo, pega tudo que é seu e bate em retirada. Eu não estou lhe pedindo nada, eu estou exigindo. A minha mão está restituída, a autoridade me foi devolvida. Como ministro da palavra de Deus, eu quebro o seu poder. E eu lhe ordeno dizendo o seguinte: acabou. Satanás, o seu domínio nessa vida cessou. E agora saia dessa pessoa. Espírito do adultério, eu te repreendo no coração desta mulher e digo: saia daí agora, em nome de Jesus Cristo. Espírito da prostituição, saia deste homem também. Saia, que eu estou falando em nome de Jesus. Sai espírito do câncer, sai espírito da AIDS, sai espírito da mentira, sai todo o sofrimento, todo o mal. Diabo, estou mandando desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Você não pode continuar mais. Solte essa pessoa, vá embora em nome de Jesus Cristo. Oh Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus e amém. Aleluia. Orou com fé, irmão. Deus falou com você e você não deve de maneira alguma aceitar o mal na sua vida. A partir de agora, torne-se verdadeiramente naquela pessoa vitoriosa que Deus fez você ser. Nada mais pode dominar o senhor e a senhora.